Início de mês chegou e adivinha só, vídeo atualizado de tabela FIPE para você acompanhar os preços de vários veículos usados que temos no nosso mercado. E aqui vamos comparar o valor de hoje, novembro de 2024, com o valor do mês passado, ver como que foi a flutuação de preço de um mês para o outro. Vamos também comparar com o valor que o mesmo carro custava em novembro de 2022 e em novembro de 2020. Então vamos pegar um amplo espectro de preço dos últimos 4 anos para ver qual é a tendência do mercado, como que esse mercado se comportou nesses últimos tempos e fazemos uma projeção de como será para os próximos meses, para o futuro. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E vamos começar aqui falando de um dos modelos mais procurados da Chevrolet, né? O Onix, versão LTZ 1.4 Flex manual 2013. 4 anos atrás, esse carro estava custando R$ 33.646. 2 anos depois, ou seja, em novembro de 2022, o preço dele já saltou para R$ 47.038, como vários veículos usados aí do nosso mercado. Mas agora, em novembro de 2024, esse carro está custando R$ 41.987. O preço dele está bem longe de chegar nos patamares de 4 anos atrás, mas pelo menos já teve uma queda bem perceptível nos últimos 2 anos. Se formos imaginar o cenário desse carro daqui a 2 anos, podemos estimar que ele caia em torno de R$ 5.000 nos próximos 2 anos, né? Então pode ser que seja um carro que fique mais acessível, bem mais interessante aí no médio e longo prazo. E no último mês ele teve uma variação, uma flutuação de 1% para menos no seu valor de tabela, né? Um carro que é bem procurado no mercado de usados, então essas flutuações de preço de um mês para o outro aí são normais. Pegando agora um exemplo de sedã médio da montadora, temos aqui o Astra Sedan Advantage 2.08 válvulas Flex Manual 2011. Esse carro de 24.710 há 4 anos atrás passou por 31.542 há 2 anos e agora está em 32.140, mais caro do que em novembro de 2022, infelizmente. Mas curiosamente aqui, no último mês ele caiu 2,5%, uma desvalorização até bem perceptível, se tratando de um veículo até muito procurado na faixa dos 30 e poucos mil reais, sedã médio para quem busca bom desempenho, confiabilidade mecânica, eu diria que é uma das melhores opções. É um carro que está ainda bem inflacionado comparado com 4 anos atrás, mas curiosamente caiu bem de preço aí no último mês. Passando agora para um veículo um pouco mais moderno, temos o Chevrolet Cruze LTZ 1.4 Turbo Flex automático 2017. De 75.504, foi a quase 90 mil 2 anos atrás e agora está custando 82.204. Aqui já temos uma queda mais perceptível, né? O que é comum para veículos seminovos com menos tempo de uso. Veículos mais antigos, né, como o Astra, acabaram conservando um pouco melhor o seu valor aí ao longo do tempo. Claro, também se for um veículo bem procurado, né? E o Cruze teve uma alta de 0,4% no último mês, aqui bem perceptível, uma flutuação também normal. Falando agora de veículos da Fiat, vamos pegar primeiro aqui um dos mais procurados e conhecidos, né? O Uno Mille Way Economy 1.0 Flex Manual 4 portas 2011. De R$ 18.264 foi a quase 24 mil 2 anos atrás e agora está mais caro, 24.195. Mesmo tendo tido uma queda de 0,4% no último mês, mas ainda assim eu diria que é um carro que flutua bem de preço. Se você acompanha os nossos vídeos aqui de tabela FIPE mês a mês, vai lembrar que esse carro passou por flutuações mais expressivas, na casa quase dos 2% aí de um mês para o outro. É um veículo bem procurado, não resta dúvida. Então, é difícil também estimar que ele vai ter uma queda nos próximos anos aí. É um carro que vai manter aí nos 24 mil ainda por muito tempo, eu diria. Passando agora para um carro um pouco mais moderno da montadora, temos o Argo, versão Drive 1.3 8 válvulas Flex Manual 2018. Há 4 anos atrás custava R$ 45.107. 2 anos depois estava batendo R$ 60.260 e agora caiu para R$ 52.555, também aqui uma queda bem considerável, em torno de R$ 8.000 nos últimos 2 anos, bem interessante. É um carro que já está ali no meio do caminho para voltar ao preço que ele custava 4 anos atrás. Se não tivesse sido esse cenário atípico, né, que tivemos nos últimos anos, essa inflação absurda nos preços dos carros usados, um Argo desse hoje era para estar custando seus R$ 40.000 aproximadamente. Então, ainda
estamos bem longe de ver esse preço aí, infelizmente. Passando aqui para um sedã de porte compacto também da montadora, temos o exemplo do Grand Sienna Attractive 1.4 Flex Manual 2014. Esse carro já está chegando quase no preço de 4 anos atrás, como você pode observar aí no gráfico. Ele custava R$ 31.476, teve também sua alta aí em 2022, chegou a mais de R$ 38 mil, mas agora está custando R$ 33.815, quase chegando lá nos patamares de novembro de 2020, bem interessante. E só no último mês ele teve uma queda de 0,5%. Agora falando de veículos da Ford, né, que tinham-se previsões até um pouco pessimistas, né, depois que a montadora desativou suas linhas de montagem no Brasil, né, que os carros cairiam muito de preço, mas não foi o que aconteceu, não, pelo menos entre 2020 e 2022. E vamos falar aqui de um primeiro exemplo, que é o Ka, versão top de linha SL 1.0 12 válvulas Flex Manual 2019. De 42.056 a 4 anos atrás, chegou a praticamente 52 mil em novembro de 2022 e agora caiu para R$ 46.083 também, já mais próximo do valor de 4 anos atrás. Mas ainda assim é um carro que passou por uma inflação como todos os outros aí do mercado, infelizmente. Mas está aqui numa queda um pouco mais interessante no último mês de 0,6%. Outro exemplo aqui da Ford, pegando agora um SUV, que é o EcoSport Freestyle 1.6 Flex Manual 2013, que inclusive já tem vídeo completo de avaliação desse carro aqui no canal, mostrei todos os detalhes internos e externos, levei esse carro na estrada, dei uma volta nele, passei todas as minhas impressões ao volante, vou deixar o link na descrição para você conferir depois. Mas aqui, como você pode observar no gráfico, é um veículo que já consegue manter um pouco mais o seu preço ao longo do tempo, né? E isso nos últimos 2 anos. Quando em 2022 ele custava 52.547, agora está custando 50.510, uma queda mais sutil. Para um carro que há 4 anos atrás custava 41.569, eu digo que ainda está bem inflacionado. Agora passando para a linha Volkswagen, né, temos também um dos mais procurados da montadora, que é o Gol G5 1.08 válvulas Flex Manual 4 portas 2010. Olha o preço desse carro há 4 anos atrás, R$ 17.491. Carro desse hoje era para estar aí nos seus 15 mil, 14 mil e olhe lá. Mas em novembro de 2022 já estava em mais de 26 mil reais. Olha que absurdo que virou o preço desse carro. Mesmo tendo caído aí nos últimos 2 anos para 22.184, ainda assim está bem inflacionado comparado com 4 anos atrás e mais inflacionado ainda comparado com o que ele realmente deveria estar custando hoje, se não tivéssemos passado por essa inflação tão louca que tivemos, né? Mas o interessante é que esse carro caiu só no último mês 2,6%, uma queda bem considerável para um carro que ainda é bem procurado. Em vários vídeos anteriores de meses não tão distantes assim, eu cotei o preço desse carro e ele teve flutuações positivas também na casa dos 2%. Então o Gol é um carro que varia muito de preço. Um mês ele sobe 2%, outro mês ele cai 2%, como estamos observando aqui. Agora pegando um veículo de porte médio da montadora, temos o exemplo aqui do Jetta Highline, né? O TSI 2.0 turbo gasolina automático 2011. 4 anos atrás esse carro custava 45.396. Chegou a pouco mais de 60 mil 2 anos depois e agora tem 57.410, também mantendo o seu preço aí nos últimos 2 anos. Queda menos perceptível, né? Pode ser que daqui a 2 anos esse carro esteja avaliado aí na casa dos 55 mil, se não tivermos mais movimentações atípicas no mercado, mas para voltar naquele preço de 4 anos atrás, olha, eu diria que está difícil, até porque só no último mês aqui ele teve uma alta de 1,9%. Falando agora de um veículo um pouco mais moderno com relação ao projeto aqui da montadora, né, temos o Virtus Comfortline 1.0 TSI Flex automático 2019. Custava 64.120 em novembro de 2020, subiu a 82.563 em 2022, mas agora caiu para R$ 73.004 aqui, uma queda também bem considerável, algo em torno de R$ 9.500. Então já temos aqui uma desvalorização bem mais perceptível para um carro que é também bem procurado aí no mercado de usados, com certeza. Inclusive ele é mais caro que vários de seus concorrentes aí seminovos também, mas não escapou de uma desvalorização bem mais acentuada. Pode ser que daqui a uns 2 anos esse carro esteja custando seus 65 mil, talvez, seria bem interessante, né? Talvez já esteja chegando nos patamares de preços de 2020. E aí sim, pode ser um carro que fique mais barato para você manter com relação a preços de
documentação, né, IPVA, que é recolhido com base no valor do veículo, até mesmo um seguro, né? E só no último mês esse Virtus aí caiu 1%. Falando agora da Toyota, né, pegando o exemplo do Yaris Sedan XLS 1.5 16 válvulas flex automático 2019, 71.911 foi a 87.844 e agora está em 79.638. Aqui também já mais ou menos no meio do caminho para voltar nos patamares de novembro de 2020, também numa queda aqui mais considerável, em torno de R$8.000 nos últimos 2 anos. Apesar de ter tido uma alta de 0,8% no último mês, mas o Yaris ainda tem uma tendência de queda para os próximos anos aí, como vários veículos usados também é o que esperamos. Mas falando agora do queridinho, né, da montadora, né, o mais procurado, com certeza aqui vamos falar do Corolla, versão XEI 1.8 gasolina automático 2005. Olha o preço desse carro há 4 anos atrás, 24.120. 2 anos depois já estava custando 32.601 e agora está em 33.546, mais caro, um carro que é difícil cair de preço, infelizmente é muito procurado pela sua confiabilidade mecânica, pela sua facilidade de revenda, por isso só no último mês ele teve uma alta de 1,4%. Não dá para falar de Corolla sem falar do seu principal rival, né, que é o Honda Civic. LXS 1.8 16 válvulas gasolina automático 2007. Custava pouco menos de 30 mil há 4 anos atrás, mas passou dos 40 mil 2 anos depois. E agora está em R$ 39.091, já também aqui mantendo um preço mais constante nos últimos 2 anos. A queda no último mês foi bem sutil, de 0,5%, mas o Civic já está girando nessa casa dos R$ 40 mil nessa versão e ano modelo específico já faz um bom tempo. Falando agora de um carro um pouco mais novo, né, o Honda Fit XL 1.5 automático 2018. Custava 66.629, 4 anos atrás. Chegou a custar mais de 84 mil, 2 anos depois, e agora tem 77.745 aqui. Já numa queda um pouco mais perceptível. A variação de preço no último mês aqui também ela é bem sutil, então é um carro que tem a tendência de ter uma queda um pouco mais generalizada para os próximos anos, apesar de também ser bem procurado no mercado de usados, com certeza. Falando agora da Hyundai, né, temos o exemplo do HB20 Comfort Style 1.02 válvulas flex manual 2016. Também já tem vídeo de avaliação completa desse carro aqui no canal, link na descrição para você conferir. 4 anos atrás estava em 36.662. 2 anos depois estava em pouco mais de 50 mil reais, mas agora caiu para 45.823, uma queda aí em torno de pouco mais de 4 mil reais nos últimos 2 anos, né? Pode ser que esse carro daqui a mais 2 anos esteja ali próximo dos 40 mil reais, ficando mais interessante. Infelizmente, no último mês ele teve uma alta de 0,6%, não é uma alta tão considerável assim, mas vale mencionar. Agora um exemplo de veículo aqui da Hyundai também que deveria estar custando bem mais barato pela categoria, que não é tão procurado assim, mas é um carro que está indo na contramão dessa tendência e está mantendo preço aí nos últimos anos com muita facilidade, né? Que é o Azira GLS V6 gasolina automático 2010. Custava pouco mais de 30 mil reais há 4 anos atrás. Chegou a 38.919 em novembro de 2022 e agora está custando 39.056. Para quem também acompanha os nossos vídeos aqui mês a mês, sabe que esse Azira está nessa casa dos 40 mil reais já faz um bom tempo. Ele ficou acima dos 40 mil reais vários meses consecutivos aí recentes. E agora conseguiu baixar um pouco para casa dos 39 mil, mas ainda assim é difícil esse carro cair de preço, apesar de ter tido uma queda de 1% de outubro para novembro de 2024, mas ainda assim é um carro bem procurado nessa categoria específica dos sedãs grandes. Falando agora de um SUV de porte médio também da montadora, temos o exemplo do X35 GLS 2.0 Flex automático tração dianteira 2013. De 53.621 foi a mais de 70 mil 2 anos depois, mas agora está em 64.516. Aqui uma queda um pouco mais perceptível comparado com a Azira, mas ainda assim é outro carro que ainda conserva bem o seu preço. É bem procurado na categoria dos SUVs de porte médio. Aqui seria basicamente uma segunda geração da Tucson, que se destaca pela sua confiabilidade mecânica, resistência, qualidade do acabamento interno, conforto a rodar. Então é um carro que, olha só, no último mês praticamente não teve variação de preço. Agora, um exemplo
exemplo de veículo que também deveria estar custando bem mais barato, porque até então não era tão procurado quanto os concorrentes, mas hoje em dia é um carro que inflacionou bastante por ter tido uma alta procura recente, né? Que é o Renault Clio Expression 1.0 Flex Manual 2016. Custava próximo dos R$24 mil há 4 anos atrás, tudo certo até aí. Mas ele teve uma inflação absurda no seu preço, passando dos 33 mil em 2022 e agora está em 34.542. É um carro que está só subindo de preço comparado com seus principais concorrentes, né? O Gol, Uno, Celta, Onix e vários outros aí. O Clio, que era até um passado recente um veículo bem mais barato, mais acessível, acabou se tornando um carro bem mais procurado e quando a demanda aumenta, o preço sobe aí, infelizmente, né? Um carro que está aí nessa casa dos 34 mil também já faz um bom tempo. Agora, um exemplo de veículo que não mudou nada o seu preço de outubro para novembro foi o Logan Dynamic 1.6 Flex Manual 2018. De R$ 40.926 há 4 anos atrás, foi a mais de 47 mil 2 anos depois e agora está custando R$ 42.802, exatamente o mesmo valor do mês passado. Aqui um carro bem procurado para quem busca um bom espaço interno no banco traseiro, boa capacidade de porta-malas, carro econômico, então também muito procurado por quem trabalha em aplicativos, mas ainda assim é um carro que caiu consideravelmente de preço considerando os últimos 2 anos e está chegando aí de leve no valor de 4 anos atrás. Pegando agora um exemplo de veículo que, curiosamente, olha só, está custando mais barato do que há 4 anos atrás, temos aqui o Peugeot 208 Active 1.2 12 válvulas Flex Manual 2020. De 50.196 foi a mais de 54 mil 2 anos depois, mas agora está em R$ 49.082, basicamente R$1.000 mais barato do que em novembro de 2020 e só no último mês esse carro teve uma queda de 1,2%. Claro que tem todo aquele estigma, né, de veículos da Peugeot que já tem uma certa desvalorização mais elevada e aqui junta com o fato desse carro vir com o motor 3 cilindros com correia dentada banhada a óleo. Hoje em dia esses motores acabam dando muito problema, principalmente se você não usar o óleo correto e esses problemas geralmente são bem caros de arrumar. Então acaba que esses veículos ficam mais esquecidos no mercado, deixados de lado. É uma versão também bem procurada por quem trabalha em aplicativo. Vejo muitos desses rodando aqui na minha região, inclusive. Então é um carro que, para quem quer pegar ele ali no particular, fica com certo receio. E a consequência disso é uma desvalorização mais elevada. Mas um outro exemplo de veículo que também está mais barato do que há 4 anos atrás é o seu primo maior, que é o Peugeot 2008 Allure 1.6 16 válvulas Flex Manual 2015. De R$ 42.105, ele foi a mais de R$ 51 mil em novembro de 2022, mas agora está custando R$ 41.827, mais barato do que há 4 anos atrás. Aqui, esse carro já está numa versão não tão problemática, né? Motor 1.6, SE5 JP4, correia dentada a seco, que não tem maiores relatos de problemas crônicos e câmbio manual. Então, é uma manutenção a menos para se preocupar, mas ainda assim ele não escapou de uma alta desvalorização também por conta de todo um histórico aí dos veículos da marca, né? Mas não dá para negar também que é um carro de excelente custo-benefício, entrega muito pelo valor que ele cobra, eu diria que é um dos SUVs compactos mais baratos do mercado e tem muito mais tecnologia embarcada do que praticamente todos os seus concorrentes. Vale até olhar para esse carro com uma certa atenção, caso você busque um veículo nessas características. E curiosamente é outro carro que não mudou de preço do mês passado para cá. Falando agora de um sedã de porte médio, também francês, temos o exemplo aqui do Citroën C4 Lounge Tendance 2.0 Flex automático 2016. 4 anos atrás esse carro custava R$ 45.652. 2 anos depois esse carro aumentou praticamente R$ 10 mil no seu valor de mercado e agora tem R$ 51.867. Aqui teve uma queda perceptível nos últimos 2 anos, mas está um pouco longe ainda do preço de 4 anos atrás. Então aqui deu para observar que
o C4 Lounge tem uma aceitação de mercado bem melhor do que os Peugeot que eu citei anteriormente e, consequentemente, uma desvalorização menor. Apesar de ter caído 0,9% no último mês, mas vários veículos aí tidos como muito procurados no mercado caíram até bem mais que isso aí só no último mês. Então o C4 Lounge aqui eu diria que é uma boa opção de sedã médio na casa dos 50 e poucos mil reais, ano 2016, para quem não quer pagar mais de 80 mil num Corolla do mesmo ano modelo, eu diria que aqui é uma boa alternativa, com certeza. Outro exemplo aqui da montadora, temos o C4 Cactus Fuel Pack 1.6 Flex automático 2019. Outro exemplo de veículo que está custando mais barato do que há 4 anos atrás, como você pode observar aí no gráfico. Em novembro de 2020, ele custava R$ 70.694. Teve a sua inflação aí para 2022, subiu em torno de R$ 10 mil, mas agora está custando R$ 68.398. Em torno de R$ 2 mil mais barato do que há 4 anos atrás. Eu diria que aqui é uma das melhores opções para quem quer pagar relativamente barato num veículo. É um carro que não está inflacionado como a grande maioria dos veículos usados que temos aí no nosso mercado, né? E só no último mês ele teve uma queda sutil de 0,4%. Mas aqui um outro bom exemplo de SUV compacto francês. Falando agora de veículos da Mitsubishi, também conhecidos por ter uma menor desvalorização no mercado, temos o exemplo aqui do ASX 2.0 gasolina automático tração dianteira 2011. Custava pouco mais de 40 mil reais 4 anos atrás, chegou a 58.887 2 anos depois e agora está em 52.029 reais. Queda bem considerável nos últimos 2 anos, mas ainda falta bastante para chegar no valor de 4 anos atrás. Mas pode ser que daqui uns 2 anos, esse carro caiu quase 7 mil reais em 2 anos, pode ser que daqui a 2 anos ele caia mais ou menos nessa proporção, talvez uns 5 mil reais, dependendo da procura. Então, claro que pode se tornar um carro mais interessante aí num futuro próximo, né? Para quem comprar agora, provavelmente vai perder um pouco mais de grana aí com a desvalorização quando for revendê-lo, talvez daqui uns 2 ou 3 anos. Mas para quem não está com muita pressa de comprar, olha, pode ser que esse carro fique ainda mais acessível no futuro próximo. Apesar de ter tido uma alta no seu preço aí bem considerável de 2,2% só no último mês. Mas é outro aqui que flutua bastante, né? Um mês ele cai 1,5%, 2%, e outro mês ele sobe. Mas aqui no geral, ainda assim, ele está tendo uma queda de preço. Por isso que temos que olhar para um cenário mais macro, vemos o preço dele de alguns anos atrás para tentar entender para onde que o valor desse carro vai nos próximos anos. Outro exemplo da montadora, aqui temos uma Outlander 2.0 16 válvulas gasolina automático tração dianteira 2016, mesmo conjunto mecânico lá do ASX. É um carro que custava 77.630 em novembro de 2020, chegou a mais de 95 mil em novembro de 2022, mas agora está custando 86.322 aqui também, numa tendência de queda um pouco mais perceptível também para os próximos anos, apesar de não ter variado muito de preço aí no último mês. Mas falando agora de um exemplo da Nissan, temos aqui o Versa SL 1.6 Flex automático 2017. Outro carro que eu acabei de fazer uma avaliação completa dele, levei na estrada, fiz um teste de consumo, surpreendeu bastante positivamente. Link na descrição para você conferir. Mas o preço dele há 4 anos atrás era de 47.604. 2 anos depois já estava passando dos 60 mil reais. Só que agora está em 54.419 também, numa tendência semelhante aos Mitsubishi que falamos anteriormente. No último mês ele teve uma alta de 1,2%, também flutuando aí nessa casa já há um bom tempo. Mas talvez você esteja pensando em algo um pouco mais requintado do que o Versa, né? Dá para pensar no seu primo maior, que é o Sentra SL 2.0 Flex automático 2015. De 45.592 foi a mais de 57 mil em novembro de 2022, mas agora está em 54.073 aqui. É um carro que, claro, não é tão valorizado quanto um Corolla, quanto um Civic, mas eu diria que está só um degrauzinho abaixo, porque olha só o valor dele nos últimos 2 anos, não caiu tanto assim, está conservando até razoavelmente bem. Como eu já disse lá no C4 Lounge, para quem não quer pagar 80 mil num Corolla 2015 ou em torno de 75 mil num Civic de mesmo ano modelo, talvez o Sentra aqui seja uma melhor opção de compra, bem mais acessível, olha, em torno de 20, 25 mil reais mais barato, para você ter
tudo que um Corolla ou um Civic entrega em tecnologia embarcada e até um pouco mais, né? Em alguns itens aqui, o Sentra tem o maior nível de tecnologia embarcada. Não vai ter a mesma facilidade de revenda, a mesma procura do Toyota ou do Honda, mas ainda assim eu diria que vale olhar para esse Nissan aqui com uma certa atenção. Falando agora de um exemplo da Kia, né? Temos aqui o Sportage EX 2.0 Flex automático 2013, basicamente o mesmo conjunto mecânico lá do X35 que já falamos, né? 4 anos atrás, esse carro custava R$ 63.487. 2 anos depois, estava passando dos R$ 78 mil, também um carro relativamente bem procurado, considerando aí que é de uma montadora que não tem uma participação tão grande no nosso mercado. Mas agora está custando R$ 73.557. Aqui teve uma queda um pouco mais perceptível, mas ainda assim está em torno de R$ 10 mil mais caro ainda comparado com 4 anos atrás. Então, outra boa opção de SUV de porte médio aqui, com certeza. E para quem gosta de veículos premium, também peguei aqui um exemplo, né? Temos a BMW 320 Active 2.0 Turbo Flex automático 2015. É um carro que há 4 anos atrás custava R$ 84.601. 2 anos depois, estava quase em R$ 110 mil também. Teve um boom aí no seu preço, né? Mas agora está em R$ 97.650. Mais de R$ 11 mil de queda só em 2 anos, né? Então é um carro que está um pouco longe do valor de 4 anos atrás, mas a tendência de cair para aquele preço também é bem grande. Se caiu R$ 11 mil em 2 anos, pode ser que nos próximos 2 anos caia algo em torno disso, uns 10 mil eu diria. Talvez lá para 2026 um carro desse vai estar custando seus 85 mil, 87, pode se tornar uma melhor opção de compra. Claro, desde que você pegue um carro desse bem cuidado, com as manutenções em ordem, que tenha tido um dono bem rigoroso aí com as revisões, né? Porque é um carro caro de manter. Se tiver muita coisa para fazer, pode preparar aí, porque não vai ficar barato de manter um carro desse. E é claro, né, que quando você for olhar um carro usado desse para comprar, também tem que verificar toda a parte de documentação, a estrutura do veículo, para ter certeza que você não está levando um carro que já foi batido ou que tem alguma pendência judicial que vai inviabilizar até mesmo uma transferência para o seu nome, né? E para te ajudar nessa hora a não esquecer de nenhum item importante quando for avaliar seu próximo carro, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist, para você fazer uma análise bem criteriosa, técnica, objetiva e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Mas fazendo agora uma análise de todo o mercado, né, compilando todos esses dados que você acabou de assistir, vamos tentar entender como que o mercado, né, como um todo está se comportando e para onde ele vai nos próximos meses, né? Claro que essa é uma pequena amostragem de todos os veículos usados que temos hoje, né? Mas tentei pegar aqui de várias montadoras, ano modelo diferente, faixas de preço, categorias, para tentar ter um bom exemplo aqui para analisarmos, né? Com isso, podemos concluir que nos últimos 4 anos, pegando a média de variação de preço de todos esses carros que acabamos de analisar, ainda assim os veículos estão inflacionados em média 18,3%. Esse cenário já esteve bem pior aí nos meses passados, né? Já chegamos a mais de 25% de inflação, considerando um período aí dos últimos 4 anos. Então, ainda assim, eu diria que estamos caminhando sim para uma tendência de chegarmos nos preços de 4 anos atrás. E pegando a média de variação de preço só no último mês de todos esses veículos, a queda foi de 0,1%. Praticamente não teve alteração, né? Como observamos, alguns veículos subiram 2%, outros caíram 2%. Então, nessa média global aqui, teve uma queda bem sutil, quase imperceptível, de 0,1%. E de todos esses exemplos que eu citei, o veículo que está mais inflacionado comparado com 4 anos atrás é o Renault Clio, com uma inflação de 43,8%. Como eu disse, é um carro que se tornou bem mais procurado nos últimos tempos e com isso o seu preço de mercado aumentou bastante. Em compensação, o veículo que está mais barato comparado com 4 anos atrás é o Citroën C4 Cactus, está 3,2% mais barato do que ele custava em novembro de 2020. Então, como eu disse, aqui uma ótima opção de compra também se você busca um veículo relativamente mais barato.
Claro que também temos que fazer uma menção honrosa aos dois Peugeot, né, que também estão custando mais barato do que 4 anos atrás, né? O 208 naquela versão 1.2 Active com câmbio manual ano 2020 e o 2008 1.6 Allure manual 2015. E pegando agora as variações de preço aqui só do último mês, o veículo que teve a maior alta, a maior inflação de outubro para novembro foi o Mitsubishi ASX com 2,2% de alta no seu preço. Enquanto o veículo que teve a maior queda no último mês foi o Volkswagen Gol, pasmem, com 2,6% de deflação. Mas aqui o Gol ele é um caso à parte, né? Porque ele flutua bastante de preço. Então pode ser que no próximo mês esse carro suba 2%, 2,5% e praticamente cubra o que ele caiu no último mês. Então não dá para comemorar ainda, infelizmente. E também tem que fazer uma menção honrosa ao Chevrolet Astra, que caiu 2,5% só no último mês. Aqui sim eu consideraria uma queda bem perceptível, uma vez que estamos falando de um veículo também muito procurado no mercado de usados. É um carro que não cai muito de preço. Se formos pegar o histórico de valor dele aí dos últimos meses, dos últimos anos, é um carro que deveria estar mantendo ali melhor o seu valor de mercado, mas teve uma queda bem fora da curva no último mês aí. Mas podemos concluir com isso, né, que para os próximos meses, para os próximos anos, a tendência sim é de queda generalizada no preço dos veículos usados, né? Como vimos aqui, como estamos observando, no mercado como um todo, a inflação dos veículos já está bem menor do que era há uns meses atrás, há 1 ou 2 anos atrás. Então, se não tivermos mais movimentações atípicas no mercado, esperamos que não, a tendência é que os carros continuem caindo de preço. Claro que com suas flutuações, obviamente, de um mês para o outro, mas por isso que temos que olhar para um cenário mais macro, porque se você for pegar só para o próximo mês, a flutuação de preço ou uma possível inflação de um veículo pode até te desanimar de comprar um carro. Mas, para você que talvez vai comprar um veículo pensando no uso particular, você talvez não vai ficar com ele aí poucos meses, vai ficar com um carro desse uma média talvez de 1 ano, 2 anos ou 3, e a tendência é que eles caiam de preço aí. Em parte é ruim por causa da deflação, da desvalorização, né? Hoje você paga mais caro num carro para vender mais barato daqui a um tempo, mas esse é o normal. Bens de consumo, produtos aí de uma forma geral, né? Quanto mais usados, mais baratos eles devem ficar, né? Isso é normal. Carros estão ficando mais rodados, com quilometragens mais elevadas a cada ano que passa, então eles não podem ficar mais caros como aconteceu, eles têm que baratear. E isso também é bom porque IPVA, como já mencionei também, é recolhido baseado no valor de mercado, no valor venal que acompanha de perto ali o valor de tabela FIPE, e também um possível seguro que você queira fazer também tem como uma das suas grandes bases de cálculo o valor do veículo, o valor de mercado. Então, quanto mais barato o carro tiver, menos você vai pagar nessas taxas aí para você manter esse carro na sua garagem. Mas me diga você, qual a sua opinião para os próximos meses, para os próximos anos? Os veículos vão continuar caindo de preço ou você acha que não? Já chegamos num patamar estabilizado aí que a tendência é manter inflacionado mesmo ou até subir aí para os próximos anos? Qual a sua opinião? Comente aqui abaixo. E se você gostou desse tipo de vídeo, mas ainda tem dúvidas sobre qual carro você quer levar para sua garagem, eu vou deixar aqui uma playlist com vários vídeos de sugestões de veículos baseado em faixa de preço, categoria, para te ajudar a escolher a melhor opção para você. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e eu te espero lá.